Meditações do Anjo da Guarda de Maria Valtorta. Missa de domingo da oitava da Ascensão. Masarias diz em 2 de junho de 1946. Essa Santa Missa é realmente inteiramente para você, alma minha. Para você nesta hora, para você iluminar seu coração com raios de esperança. E esperança confiante no Senhor, seu Pai, irmão e esposo. Olha, começa com as palavras da tua oração interior. Ouve, Senhor, a voz da minha oração, meu coração fala contigo. Sim, o teu coração fala verdadeiramente ao Senhor teu Deus. E com palavras que não imploram pelas necessidades terrenas, pelos confortos físicos, por nenhum daqueles pedidos habituais do homem que pede ao Altíssimo coisas muito terrenas. Não é pecado pedir por eles. O Santíssimo Senhor Jesus Cristo ensinou os homens a pedirem o pão de cada dia. Mas se fosse para meditar corretamente sobre isso, ele colocou este pedido para uma necessidade inteiramente humana. Após os 3 pedidos sublimes para que o Santíssimo Nome de Deus receba as honras que lhe são devidas, que o seu reino venha, que sua vontade seja feita na terra assim como no céu, a oração perfeita, porque é ensinada pela palavra, como uma andorinha de luz amorosa, depois de ter subido ao alto, desce com um rápido bater de asas para suplicar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas vemos que imediatamente sobe novamente da necessidade animal de alimento para as necessidades espirituais da alma e voa, iluminada mais uma vez pela vontade de perdoar a criatura como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, pedindo ser perdoado, e termina por pousar, depois de ter ele completado um ciclo de oração perfeita novamente aos pés daquele a quem, enquanto adorava, ele chamou de Pai, no início, pedindo a ele o que um pai amoroso pode fazer, defender seus filhos da tentação. Esta oração sem lacuna ou defeito ensina ao homem como, por que e para que ele deve orar. Mas o homem geralmente não faz nada além de orar por necessidades materiais pesadas. E se fosse apenas pela necessidade de pão, mas quantos pedidos tolos e menos ofensivos levam as orações ansiosas do homem? Aquele que ora apenas pelas coisas espirituais e para a glória de Deus e o bem-estar de seus irmãos é como uma estrela que age no cinza uniforme da humanidade. O céu vê então essas pessoas solitárias em oração e sua súplica ressoa em uma dourada voz, em meio ao canto dos pedidos estridentes e pobres de 90% das criaturas. Na verdade, se por um instante o perfeito concordasse com os pedidos de imperfeição, isto é, da humanidade que de boa vontade ama a imperfeição, veríamos coisas acontecendo que seriam pecaminosas, pois o homem raramente se abstém de orar para ter seus instintos secundados, para ter seus desejos viciosos saciados, ou, se não chegassem ao pecado, ainda seria um rebaixamento da criatura que, esquecida de ter alma, preocupa-se e anseia apenas em dar alegria ao corpo. Mas bem-aventurados aqueles que podem orar pelo Espírito e pelas coisas espirituais, mas bem-aventurados aqueles que podem orar nem mesmo para pedir coisas sagradas, mas para dizer: você que sabe o que é melhor para mim, me dê o que é melhor. Mas bem-aventurados são aqueles que se esquecem de si mesmos e pedem a Deus que faça o melhor, mas dizem apenas: oro para que seja cumprido o que é para a sua glória e o que pode servir para santificar os meus irmãos. Então aquele que está orando se eleva para a oração perfeita, para aquele que se esquece de si, e tem martírios, mas rogos para os outros. A oração do Santíssimo Jesus na cruz é ainda mais elevada do que a oração de obediência no Getsemane, mais elevada porque é a caridade perfeita. Pai, perdoa-lhes. Quando dizes: Pai, não por mim, mas pelo bem que muitos irmãos podem receber dele, para que este bem aumente a tua glória, então tocas a oração perfeita, a da criatura que adere ao seu Deus tão intimamente, que se funde com ele e tem os mesmos desejos que ele, o bem, a santificação e a glória dos homens para dar glória ao Senhor. A voz da sua oração é esta. O teu coração fala sim com Deus, e Deus por isso te ama como uma filha querida. Procurei o seu rosto e procurarei o seu rosto. É isso mesmo.
Nunca imite aqueles que, depois de terem buscado o rosto de Deus na hora da necessidade, não o procuram mais quando a graça foi obtida. Ou aqueles que, não tendo recebido uma graça, não procuram mais o rosto de Deus como se ele fosse um inimigo desagradável aos olhos deles. Não, a vida de uma alma amorosa deve ser, começando na terra, o que será lá no céu. Um contínuo fixar-se na divindade para adorá-la, honrá-la, amá-la, deleitar-se nela e apreender suas palavras de luz, como nós anjos. Em necessidade, elevar o olhar espiritual a Deus na satisfação da graça obtida, elevar o olhar espiritual a Deus na tristeza, elevar o olhar espiritual a Deus em solidão, elevar o olhar espiritual para Deus, receber ajuda e agradecer a Ele, compartilhar a sua alegria com Ele, ter alguém que mostre compaixão pela sua dor para não estar só. Ai, que alegria poder manter o olhar fixo na divindade. Maria, esta é a bem-aventurança do céu, vês? Para cumprir o toque final da mais agonizante e completa paixão do Redentor, foi permitido que a divindade deve se esconder de seu espírito. E então, desejoso, heróico e silencioso em dor, lançou o grito de sua completa tristeza. Pai, por que me abandonaste? Oh, se entrássemos profundamente na imensidão da dor, na plenitude da dor que esse grito contém, o céu estremeceu, a divindade teve que se obrigar a resistir, a não ter misericórdia para que tudo fosse compensado. Para que tudo seria compensado, tudo completo, preenchido na expiação da humanidade que abandonou Deus segundo o tentador. Os anjos estremeceram ante o aparecimento desconhecido da divindade, pela primeira vez impiedoso, e choraram meditando e compreendendo plenamente o abismo do pecado que Lúcifer e os outros rebeldes haviam alcançado ao instituir o mal e provocar os sofrimentos consequentes, culminando-nos da grande vítima. Eles enfeitaram a palavra mais obediente e mansa, comparando-o com tudo que foi e é e será criado. O mesmo no reinado das trevas, aquele grito produziu um tremor e exterminou o último pensamento tenaz de que um dia eles poderiam ser perdoados. Não, a terra desabou e o véu do templo rasgou-se. Os túmulos foram abertos com o alto grito com que o mártir entregou o seu espírito. Mas foi o horror do deicídio. Coloca água para eles aí. Cumprido o sinal e fecha direito aquela torneira que está pingando lá. O sinal dado aos incrédulos e odiosos, o início de alegria dos justos que esperavam, que fez tremer a terra, rasgar o véu e os justos emergir dos túmulos. Oh, enquanto o grito de abandono perfeito abalou os espíritos, todos os espíritos, e os esmagou em uma angústia que nunca existiu e nunca existirá novamente, pois o abandono por Deus não pode fixar-se em Deus. É a maior prova para os vivos e o maior castigo para os falecidos. E aqui não era apenas a prova dada a uma criatura, não era apenas o homem que se encontrava separado de Deus, mas era a palavra não mais em contato com o pensamento. Era o filho separado do Pai, Deus Filho com amor perfeito, que já não sentia o amor perfeito de Deus Pai e desoladamente amava sozinho. É muito lindo isso, né? É muito lindo, eu vou ler de novo, que é muito lindo demais. Nossa. Não, a terra desabou e o véu do templo rasgou-se. Os túmulos foram abertos com o alto grito com que o mártir entregou o seu espírito. Mas foi o horror do deicídio, foi o horror da morte de um Deus. Cumprido, o sinal dado aos incrédulos e odiosos. O início de alegria dos justos que esperavam, que fez tremer a terra. Rasgar o véu, os justos emergir dos túmulos. Ó, enquanto o grito de abandono perfeito abalou os espíritos. Todos os espíritos e os esmagou em uma angústia que nunca existiu e nunca existirá novamente. Pois o abandono por Deus, não poder fixar-se em Deus, é a maior prova para os vivos e o maior castigo para os falecidos. Para os vivos, né, a maior prova é você não poder fixar-se em Deus. E o maior castigo para os mortos, né, ficar separado de Deus. E aqui não era apenas a prova dada para uma criatura. Não era apenas o homem que se encontrava separado de Deus, mas era a palavra não mais em contato com o pensamento. Por que Deus precisou separar-se do seu filho, né? Nesse momento, né? Que
forte, isso, né? É tipo para poder culminar o sacrifício mesmo, né? De morrer mesmo, né? De receber sobre ele a herança da maldição do homem, né? O homem, ele assumiu o lugar do Adão que deveria ter morrido. Ele assumiu o lugar de Adão, né? Ele deixou Adão vivo, mas ele morreu no lugar de Adão. Muito grande esse mistério, né? Muito grande esse mistério. Eu já falei sobre isso, já que Jesus assumiu a culpa, né? Que Deus assumiu a culpa. Que o Adão não queria assumir a culpa, e daí Jesus, sendo Deus, assumiu a culpa. E ficou separado de Deus, se encontrava separado de Deus. A palavra não mais em contato com o pensamento, era o filho separado do Pai, Deus Filho, com o amor perfeito, que já não sentia o amor perfeito de Deus Pai e desoladamente amava sozinho. Tu, alma minha, és uma vítima, mas não és a grande vítima, que é Jesus. Esta desolação, portanto, não te é dada. Tu sabes para compreender, tu a consumaste para libertar tantos irmãos e irmãs do desespero da ferocidade humana. Você o teve no tempo certo, mas não mais agora. Erga o olhar de sua alma, olhe, delicie-se e cante o aleluia comigo. A divindade mantém você sob o seu olhar amoroso, como a galinha faz com seus pintinhos. Reúna-se sob esse bendito esplendor. Façamos uma pausa, pare de escrever e eu pararei de falar, e vamos adorar. E agora, emergindo do fogo santíssimo, inteiramente fortalecido, purificado, inflamado e disposto, diga a palavra da oração. Ó Deus, faz-me ter uma vontade sempre devotada a Ti, e deixa-me servir a vossa majestade com um coração sincero. Sim, que a Tua vontade nunca prevaleça, que nunca conheça o cansaço, nem se sujem de concessões, nem diminuam com reflexos destinados a julgar se a santíssima vontade, segundo o juízo humano, te dá ordens que não te parecem as melhores. Nossa, estranho, que texto estranho. Deixa eu ler devagar para ver se eu entendo. E agora, emergindo do fogo santíssimo, inteiramente fortalecida, purificada, inflamada e disposta, diga a palavra da oração. Aí a oração é essa. Ó Deus, faz-me ter uma vontade sempre devotada a Ti. Então até aqui eu entendi. Deixa-me servir a vossa majestade com um coração sincero. Também entendi. Sim, que a Tua vontade sempre prevaleça, né? Nunca prevaleça. Não tem lógica isso aqui. Que a Tua vontade nunca prevaleça. Então tá alguma coisa errada. Né? Tudo bem. Agora essa parte que nunca conheço cansaço, tudo bem. Que não se suje de concessões, tudo bem. Nem diminui com reflexões destinadas a julgar. Muito estranha essa oração. Nossa, estranho demais. Tá com algum problema aqui. Sim, que a Tua vontade prevaleça. Não vou falar nunca porque não tem lógica. Deixa-me servir a vossa majestade com um coração sincero. Sim, que a Tua vontade prevaleça. E nunca se canse, nem se suje de concessões que não devem ser dadas, né? Nem diminua a sua vontade com reflexões, né, de quem julga a sua santíssima vontade, segundo o juízo humano. E quer te dar ordens, né? Porque não vê as suas melhores, né? As suas ordens melhores. É isso que eu entendi. E agora eu entendi desse jeito, né? Que o texto está totalmente confuso, tá? Sempre tenha esta fé real de que Deus não faz nada além de coisas boas, né? Então você não questionar com o seu juízo humano a vontade de Deus. É isso que eu estou entendendo. Haja. E mesmo que você não entenda imediatamente o motivo de uma ordem, haja. Tá vendo? Obedeça. E mesmo que a ordem pareça perigosa para você, haja. Confirmou o que eu falei hoje de manhã. Sirva com um coração sincero, isso é tudo. Servos bons, devotados e fiéis nunca censuram as ordens de seus senhores. Bateu, confirmou o que eu falei hoje de manhã. Eles sempre se submetem ao seu julgamento, que para bons servos é sempre perfeito. Agora você não está de fato servindo a um rei, um príncipe, qualquer senhor da terra, que por melhor que seja, está sempre sujeito ao erro. Não, Deus nunca está sujeito ao erro. Mas você está servindo ao Senhor Deus onipotente, sábio, bom, portanto, com a calma,
de quem sabe, que é comandado por quem não erra. Isso aí. Ouve e age segundo a sua vontade, perfeito. É uma ordem que te dá alegria, não se orgulhe, mas haja e adore, louvando a Ele o Senhor. É uma ordem que o atormenta, não o desanime, mas haja e ame, obedecendo a Ele, confiando nele o Senhor. Ouçamos agora o apóstolo Pedro, o grande e bom Simão de Jonas, que se formou com um esforço constante e doloroso de boa vontade para se tornar digno do seu mestre. E falou dele hoje no Da Voltorta, na hora que eu estava lendo, falou sobre isso. Pedro mudou muito, né? Sem cálculos para o futuro, com o único estímulo de dar alegria ao seu Mestre e Deus. Ouçamos o homem que soube tornar tudo o que viveu em si mesmo em um dom para o seu futuro ministério, tornando-o humano espiritual pela força do amor, verdade. E se tornou o pai dos povos, o pastor, mestre, timoneiro da igreja, mas acima de tudo pai da mais dócil e firme paternidade por todos os filhos que o seu Jesus lhe confiou com as 3 recomendações depois das 3 profissões de amor. Alimenta os meus cordeiros e alimenta minhas ovelhas. E Pedro, apóstolo e pastor, fala com você, cordeirinha de Cristo, rebanho. Ouça, sede prudentes e vigilantes na oração, mas acima de tudo tende caridade constantemente entre vós, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Ele entendeu bem a lição de seu Senhor como israelita adulto e a transmite aos seus filhos e irmãos que não são perfeitos, que precisam de contínuas absolvições por suas faltas, que nem sempre têm o absolver pronto, da emboscada de mil maneiras. Em cada momento pode soar a lista de chamada perante o juiz eterno. É morrer, né? Aqui está o absolvedor, o amor. É o amor que absolve, né? O absolvedor é o amor que apaga uma multidão de pecados. Cada pecado, cada omissão e cada imperfeição, o que é senão um colapso momentâneo ou persistente do amor no homem? O pecado mortal, obstinado, impenitente é o colapso persistente do amor. O coma, a agonia mortal que termina em morte eterna. O pecado venial é um colapso menos profundo, mas ainda mantém a alma em estado de dormência. A imperfeição é ainda menor. Sem involuntária, dificilmente é uma queda momentânea de vigilância amorosa, mas o homem morreria asfixiado mesmo se parasse com muita frequência na respiração, e, portanto, um homem morreria também como resultado de alfinetadas repetidas sem limites. Ele não sangraria até a morte, mas morreria de exaustão a ponto de agonizar. E não é diferente para o espírito. Deve-se confirmar mesmo quando se está ferido com pequenos furos, e o absolvedor que confirma que também mantém as pessoas prontas para a chamada, para que não tenham que temer é o amor. Então, mesmo em meio às imperfeições, é o amor quem vai cobrir as suas imperfeições, né? Compensar com o amor o colapso, mais ou menos grave, do amor ocorrido. Reconquistar o Deus perdido com o amor ao próximo oferecido a Deus, para que Deus queime as vossas faltas com o seu amor e as cubra com a sua misericórdia para com os humildes, que reconhece o amor e o restaura com os meios adequados. A miséria da criatura que tão facilmente mancha sua alma. Nesta vida e na outra, as faltas que não merecem condenação são compensadas com o amor. Quando o espírito aprendeu a amar de forma a não ofender mais o amor, então é abençoado. Não tema a morte súbita ou o julgamento de Deus. Não são coisas que causam medo, mas não temam cumprir a caridade. Os pecados contra a caridade provocam a severidade de Deus, e somente aquele que deve enfrentar essa severidade deve ter medo da morte. Outros não deveriam. Quer venha lentamente ou como um raio rápido, não faz mal ao espírito continuamente lavado pela caridade. A caridade deve ser tão grande em ti que até um simples olhar seja uma carícia para os teus irmãos, porque é tão cheia de amor. E verdadeiramente, quando Deus está tão vivo no espírito que é inteiramente um com a criatura, o olho humano torna-se aquela fonte de paz, de afeto pela qual quem sofre se sente consolado, quem está só se sente como irmão e quem duvida chega à fé. Pois como no tempo dos primeiros cristãos, aquele que se converte é o amor. Vejam como eles se amam, os pagãos diriam entre si. E com este meio simples e sublime os cristãos fizeram prosélitos mais numerosos e convictos do que se tivessem falado de maneira erudita do amanhecer ao anoitecer e conduzido disputas e exercido pressão. Pratica hospitalidade, sem calúnias, é isso.
Nome de Pedro das formas materiais de amor ao pobre, ao próximo. Nome de Pedro, entendi essa parte, das formas materiais ao próximo. Mas o mesmo conselho é válido para todos. A caridade deve ser silenciosa, modesta, compreensiva e prudente. O nosso Santíssimo Senhor Jesus disse assim, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, e não apenas para esmolas, mas também para outros tipos de ajuda para infortúnios em um nível superior, isto é, moral e espiritual. A caridade deve ser capaz de agir e permanecer em silêncio para quanto a estar livre de toda escória, mesmo para mera surpresa. O pensamento íntimo, o que está acontecendo com o meu irmão, prejudica a caridade, embora apenas ligeiramente. Jamais julguem, nem mesmo em seus corações, pois o olho divino também desce em seus corações e lê. Não se encha de orgulho, dizendo, eu sou mais santo porque não tenho essas coisas que diminuem meu irmão. Não mais santo, mais afortunado, mais protegido. E por quê? Só por causa dos seus méritos? Não, seria um grande mérito. Em vez disso, pensar humildemente que Deus o poupa porque você é o mais imperfeito de todos e Ele não quer sua ruína? E agora, especificamente para os porta-vozes, eis a palavra de Pedro. Cada um segundo o dom recebido, coloque ao serviço de todos os outros, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Vocês, porta-vozes, tiveram o dom de receber as palavras santíssimas para transmiti-las aos seus irmãos. Agora, façam-no com alegria, humildade, diligência e generosidade. Vinícius, por favor, me pega uma garrafa de água para mim. Vocês que são dirigentes das vozes receberam o dom de guiar esses instrumentos. Os dirigentes são os padres, né, tal. Façam-o com alegria, diligência, caridade, paciência e heroísmo. Não permaneçam sentados dizendo, o Senhor que vai agir. Disseram a vocês que não tentem o Senhor e não sejam servos inúteis. Se você permaneceu inativo, esperando por guardar o que Deus lhe confiou, que deve ser sempre protegido, pois Deus fala ao espírito da porta-voz, mas as porta-vozes não são também apenas espírito, mas também carne e intelecto. Vigie e mantenha a vigília, para que a carne e o espírito não sejam seduzidos pelo inimigo, que os observa para tentá-las, as porta-vozes, derrotá-las e levá-las ao declínio. Você tem que levar as porta-vozes, não leve as porta-vozes ao orgulho, exaltando-as, elogiando-as. Não leve as porta-vozes ao cansaço, deixando-as sem ajuda. Não faça com que as porta-vozes diminuam, deixando-as sozinhas. Não falhe na caridade com essas porta-vozes. A cruz delas é feita de chumbo pesado e tudo serve para tornar mais pesado. Se elas não tivessem amor, elas não poderiam carregar o amor, nem carregar Jesus. Você deseja piorar as coisas com as pedras da indiferença, incompreensão, preguiça e espera excessiva por ajudas espirituais? Deus faz de vocês pastores, destes também, dos porta-vozes de Deus, as místicas, dessas pessoas especiais. Deus fez de vocês padres, irmãos desses também. Você está ouvindo, Pedro? Então, era o tempo em que os porta-vozes, pelo justo decreto de Deus e pelo ardor dos primeiros cristãos, que verdadeiramente amavam com heroísmo, eram frequentes. Aqui está Pedro que diz, se alguém fala, fale como quem expõe os oráculos de Deus. Se alguém exerce o ministério, faça-o pela virtude comunicada por Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. E quem é glória e governo para sempre e sempre. Amém. Obrigada. Os porta-vozes não podem apropriar-se das palavras que elas recebem. Isso seria um roubo sacrílego. Os sacerdotes que dirigem esses porta-vozes e todas as outras almas não podem por nenhum motivo recusar ou conduzir seu ministério com cansaço, porque isso significaria desdém à virtude comunicada por Deus aos seus ministros. Quem abusou ou deixou seu dom inativo estaria cometendo um pecado aos olhos de Deus. O objetivo de todo aquele que deseja ser justo é dar glória ao Senhor, e ao Senhor dar glória por tudo que Ele é, por tudo que você também é. Nos caminhos do bem é porque Ele lhe dá os meios para ser do bem. E tu, alma minha, descanse na promessa de nosso Santíssimo Jesus Cristo, Senhor Jesus, não te deixarei órfão, vou, mas voltarei, e os teus corações se alegrarão. Pai, ao vir a ti, não peço que os afaste do mundo, mas que os salve do mal. O Consolador está chegando, Maria. Ele é precedido pela oração,
e pela promessa do Santíssimo Jesus. Ele está vindo, aleluia, aleluia, aleluia. E depois de ter adorado e louvado seu Senhor, Santo Azarias me diz: diga a Maria Nol para compreender as palavras de forma sobrenatural. Maria Nol é Mariano. Diga ao Mariano. Padre Mariano de Santos, da Ordem dos Servos de Maria Servita, que durante vários anos levou a Eucaristia à enferma Maria Valtorta. Então diga ao Mariano, ao Padre Mariano, para compreender as palavras de forma sobrenatural, nada mais. Pentecostes, está chegando Pentecostes. Vamos lá. 9 de junho de 1946, Azarias diz: glória ao Divino Paráclito, glória, aleluia, celebremos juntos seus louvores por esta epifania de amor e consideremo-la na sua preparação, na sua forma e nos seus efeitos. A estreiteza humana geralmente considera uma única epifania de Deus, a de Cristo. O homem é verdadeiramente incapaz de ver, refletir e compreender. O homem era capaz de louvar, ele veria, refletiria e compreenderia. As proporções de ver, compreender e refletir são dadas pelo grau de amor alcançado pela alma. Interessante, né? As proporções de ver, compreender e refletir são dadas pelo grau de amor alcançado pela alma. Quanto mais o homem se dá e se abandona ao amor para ser envolvido, queimado e destruído por ele, e construído com uma nova forma, queimado para queimar, e honrar queimando, e santificar trazendo entre os homens o calor da imensa fornalha, onde a criatura se transforma em serafim, para que verdadeiramente entre em Deus, no tabernáculo resplandecente que é Deus, o trabalhador de quem tudo vem, o incansável que trabalha tudo, o perfeito, consumado, santo, poder, sabedoria, luz, pensamento, palavra, amor, vida, graça, confirmador da graça. Quanto mais o homem é capaz de ver, refletir, compreender, pois ele possui sabedoria. Amor é sabedoria. A sabedoria é fonte da virtude. Nossa, maravilha, hein? O amor, isto é, a sabedoria, nunca está desconectado da santidade. Em vez disso, é sempre o instigador da perfeição, porque estimula o homem a obras frutíferas. E as obras fecundas e construtivas são sempre obras de amor. Como os degraus de uma escada dourada, essas obras o elevam cada vez mais em direção ao céu, como as penas que se fortalecem ao voar. E todo trabalho de amor é um voo para o céu. Tais obras se tornam cada vez mais vastas, sagradas e alegres, com a mesma alegria que Deus experimenta em trabalhar. O homem, quando imbuído de amor, apropria-se, digamos, de sentimentos de amor e com amor triuno recria-se, redime os outros, além de si mesmo, e tem prazer em criar e redimir. E, embora ativo, além da medida, em seu trabalho nas duas formas de caridade, adoração a Deus e amor ao próximo, adquire por doce êxtase, contínua e continuamente percebendo as luzes sapienciais de Deus, nas quais está imerso um profundo, equilibrado, pacífico e solene majestade, que é o brilho da união sobre-humana com a divina. Numa palavra, quando o homem é amoroso, vivendo com seu espírito na Santíssima Trindade, assume os modos e os afetos do lugar onde habita, e portanto o amor ativo, contemplativo, alegre, que é assim luz e sabedoria, a faculdade de ver, refletir e compreender. Agora, pelo que estou dizendo a você, pela luz que estou trazendo, pelo fervor que nutro em você, quero que se fixe no conhecimento superior, que o homem comumente não contempla, e veja o que Deus é, o multiforme e inigualável, sempre que se completa em si mesmo, aquele que se completa em si mesmo, mas não se cede pela prevalência de uma de suas partes sobre a outra, por prevalência, e o espírito de prevalência já é egoísmo. E Deus não conhece egoísmo, pois em Deus a obediência no Filho, a cor do meu espírito, para brilhar ao lado do poder do Pai,
mas nunca o espírito de opressão, por um visando desvalorizar as ações dos outros dois. Ver Deus quer observar suas ações, incluindo aquelas que os estúpidos não percebem. E ver significa notar que as epifanias de Cristo, que o Santíssimo Senhor Jesus já vos explicou, correspondem às epifanias anteriores do Pai e às que também se seguem do Espírito. O Pai se manifesta pela primeira vez na criação, uma imensa epifania do poder que fez todas as coisas, do nada. Pois o todo pode fazer coisas do nada, ao passo que o nada, a não ser, não pode se formar sozinho ou formar. E o Criador se manifestou criando, a primeira epifania de Deus colocada como um sol radiante no início dos tempos, para nunca escurecer novamente. O que é o organismo que dura eternamente, uma vez formado, o que não conhece dispersão, escurecimento, desagregação, esquecimento, morte? Chegará o tempo em que as estrelas, até mesmo o Sol Supremo, não existirão mais. Os continentes não são mais tão quanto era a Terra quando a Terra foi criada por Deus. Dinastias perecem. Frequentemente os nomes dos grandes que já existiram não são mais conhecidos porque os séculos os cobriram com a poeira inconsciente do tempo. Mas a epifania do Criador e Pai é e será ser, pois com os ressuscitados no último dia permanecerá a parte superperfeita da dimensão perfeita desta epifania, isto é, os viventes, os homens, o eterno. Você ficou atordoada, alma minha? Não lhe parece apropriado chamar os malditos de superperfeitos? Eles serão a perfeição do mal e darão testemunho lá, grandes padre, no reino do rebelde, que não quis dobrar seu espírito em adoração ao mais perfeito e queria ser um Deus no lugar de Deus, aquilo que aquele que o rebelde quis tratar como seu igual pode fazer como Criador e como Juiz. Fazer do nada seres que não são apenas vivos, mas eternos, não apenas animais, mas dotados de espírito, e julgá-los com todo o seu ser, dando a todos os que foram rebeldes o que mereceram, mantendo-os vivos para todos sempre, enquanto tudo o que foi criado experimentará a morte, e segregando-os no reino livremente escolhido por eles como seu reino. Estranho, né? Não entendi essa parte. Vamos lá. O que é o organismo que dura eternamente uma vez formado? O que não conhece dispersão, escurecimento, desagregação, esquecimento ou morte? Chegará o tempo em que as estrelas, até mesmo o Sol Supremo, não existirão mais. Os continentes já não são mais tão eram quando a Terra foi criada por Deus. Dinastias perecem. Frequentemente os nomes dos grandes que já existiram não são conhecidos porque os séculos os cobriram com a poeira inconsciente do tempo. Mas a epifania do Criador e Pai é e será ser, pois com os ressuscitados no último dia permanecerá a parte superperfeita da dimensão perfeita desta epifania. Permanecerá a parte superperfeita da dimensão perfeita desta epifania, isto é, os viventes, os homens, o eterno. Você ficou atordoada, minha alma? Não lhe parece apropriado chamar os malditos de superperfeitos? Mas quem que é? Aqui não estou vendo malditos. Ele falou os viventes, os homens, o eterno. Não está falando malditos. Eu não sei qual desses. Viventes não deve ser. O eterno, estranho, o eterno é o mal? É isso que eu não estou entendendo. Qual que é o mal aqui? Essas três opções aqui. Você ficou atordoada, minha alma? Não lhe parece apropriado chamar os malditos de superperfeitos? Eles serão a perfeição do mal e darão testemunho lá no juízo final. No reino do rebelde, que não quis dobrar seu espírito em adoração mais perfeita, queria ser um Deus no lugar de Deus, aquele que o rebelde quis tratar como seu igual. Para fazer como Criador e como Juiz.
fazer do nada seres que não são apenas vivos, mas eternos, não apenas animais, mas dotados de espírito, e julgá-los com todo o seu ser, dando a todos os que foram rebeldes o que mereceram, mantendo-os vivos para todo sempre, enquanto tudo que foi criado experimentará a morte, e segregando-os no reino, livremente escolhido por eles como seu reino. Como você vê, é uma revelação aí, mas é difícil de entender, né? Um pouquinho. Eles serão eternos, o mal será eterno. Um reino do inferno eterno, né? Eles ficarão vivos para todo sempre, mas no reino escolhido por eles, julgados por Deus. Foram rebeldes o que mereceram. Enquanto tudo que foi criado experimentará a morte. Eles não experimentarão a morte? Continuarão maus para sempre, tipo assim? Porque não se arrependeram? O arrependimento que é a morte? Interessante, né? Poder pensar isso, né? O arrependimento é a morte. Eles não se arrependeram, então eles, né, são eternos no que eles decidiram ser. Tipo assim, decidiram ser rebeldes eternamente. Mas alguns se arrependeram, então morreram. Como Jesus morreu, né? E seguiram o Mestre Jesus. É uma ideia, né? É uma forma de ver, né? Se a gente for pensar, é uma forma de visualizar isso aí. Vamos pra frente. Como você vê, a primeira epifania do Criador e Pai permanecerá, mesmo além do tempo, nos dois reinos que não conhecerão fim, paraíso e inferno. Vai ter dois lugares, dois reinos. Né? Então, o inferno é o reino desses rebeldes. Para lembrar a todos de acordo com sua condição e em todos os momentos que Deus existe e se manifestou como tal desde o primeiro dia da criação, uma lembrança luminosa e bendita para os cidadãos do céu, uma lembrança de castigo para os que estão no inferno. Aí ontem eu estava vendo sobre o exorcismo, né, uma confissão do diabo falando que lá no inferno o que é mais difícil do inferno é a ira de Deus, ele falando. Né? Eu sabia disso, eu sabia que a ira de Deus, a justiça de Deus era o mais difícil do inferno. Mas para ambos indeléveis, mesmo depois de tudo ter sido anulado, exceto os dois reinos. A manifestação criativa foi seguida pelas outras manifestações da primeira pessoa aos patriarcas dos primeiros dias até a manifestação do Sinai. O segundo no poder e a terceira completa porque as três pessoas estavam presentes nele, no Jordão, e ainda outro para abalar gentios e judeus. Os primeiros melhores do que os últimos, de modo que por causa da então iminente paixão do Salvador, seus corações fossem preparados pela fé para se beneficiar de seus méritos. E as epifanias do Pai estão unidas às do amor sempre presente em todas as ações do Pai, assim manifestadas com aquele e a palavra do Fiat. Desde a primeira epifania, na primeira pessoa, como diz o introite, o Salmo, o Espírito do Senhor enche o mundo inteiro, mais particularmente se manifestando nas lições de sabedoria e operações da redenção. Ó sublime manifestação do amor na casa virginal de Maria, o amor que se manifestou em todo o seu amor, derramando-se sobre a mulher amorosa para gerar o Salvador. Ao preencher todas as coisas, ele sabe o que te diz. O Salmo professa, ao encher o coração da Virgem, ele sabia o que estava fazendo. Ele estava fazendo a Virgem conceber o homem, para que as promessas se cumprissem e o homem fosse novamente amigo e filho de Deus por meio de sucessivas operações de amor. Olha, medita, aquele que presidiu todas as ações do Criador e, portanto, ao pensamento de criar a Imaculada também, a futura mãe do Redentor desce agora para desposá-la, achando-a mais bela que o próprio paraíso, porque ela é bela na justiça por sua própria vontade, além da vontade do Senhor do paraíso. Que mais doce epifania do amor divino do que esta? E através dessa doce epifania foi assim formada no ventre da Virgem a carne da Palavra Santíssima. E o coração de Cristo teve ali o seu início, aquele coração que não teve
em sua primeira batida e não terá um único movimento que não seja a obediência e amor e que vos é proposta como modelo para chegar à glória do céu. Nossa, quantas palavras lindas, né? Mas aquela epifania na marcha da Galileia, a outra nas margens do Jordão, juntou-se luminoso, né, o Espírito Santo, coroando a epifania de Pentecostes, a prometida epifania de Cristo mencionada aos seus apóstolos para os consolar naquela noite pascal e na manhã da ascensão. Lá foi cumprido, precedido por uma preparação de obediência e oração para fazer o pobreza dos apóstolos na excelência dos apóstolos, batizá-los com fogo, como Jesus havia predito a eles, para que fossem purificados de sua estupidez e mais espírito do que carne pudessem mergulhar no fogo espalhado por toda parte, incendiando o mundo inteiro com isto. O Espírito sabia muito bem o que ele estava realizando naquele momento. Ele estava realizando a transformação dos corações. E ele estava transformando-os de corações de homens em vozes, porta-vozes de Deus. É isso, o Espírito realiza essas operações. Ele toma um nada, que é capaz de amar, que é obediente, que é fiel, que fala a Deus em oração confiante, e o investe em si mesmo, transformando, faz dele um instrumento de Deus. Você fará uma nova criação, é dito sim, ele realiza a recriação do homem como um instrumento, de modo que a boa vontade do instrumento, quando unida ao amor, supercriará o sagrado. E observe, a primeira pessoa se levantou e ordenou: haja luz. O terceiro disse: haja amor. O primeiro ordenou: haja o homem. E o terceiro disse: haja santidade. Oh, lindo! O primeiro clamou a Lúcifer: seja amaldiçoado. O terceiro faz o ódio voar com o esplendor do amor. O Senhor se levanta e dispersa os seus inimigos e os de seus filhos, e aqueles que odeiam o amor fogem de sua vista e da proximidade de seus filhos. Eu já disse a vocês que Maria era linda e amada, porque ela era linda em justiça por sua própria vontade. Por que injustiça? Umas palavras doidas que arrumei. Não aparecem umas palavras doidas na tradução aqui? Nem nada a ver. Eu já disse a vocês que Maria era linda e amada porque ela era linda por sua própria vontade, além da vontade do Senhor, e por isso merecia o casamento com Deus. Então esquece esse negócio de injustiça aqui, que alguma coisa está errada. E eu também disse a vocês que os apóstolos mereciam o crisma pentecostal por causa da sua obediência e oração em preparação para o evento. Cada alma, para merecer o amor, deve, com sua própria vontade, desejar o amor e deve manter-se digno do amor pela obediência e oração incansável. Se assim não fosse, a descida do Espírito Santo sobre ela seria em vão, pois ao descer, ele não poderia. Ali habitaria e rapidamente ascenderia ao céu, deixando aridez, frio, escuridão, silêncio, onde poderia haver fecundidade, calor, luz e missões divinas. Mas se isto é para todos os fiéis, é ainda para os instrumentos de Deus. Os apóstolos foram transformados de homens em porta-vozes de Deus, através da obra do Paráclito e da sua própria preparação na obediência e na oração. Aqueles chamados a uma missão especial, e toda convocação é um teste. Ainda não é uma eleição segura e imutável, são transformados em porta-vozes pela obra do amor e a sua própria preparação na obediência e na oração. Nunca dê outro nome diferente desses dois para os nadas que se tornam instrumento. É sua obediência, seu falar com Deus, sua obediência aos mandamentos de Deus que os torna o que são. E não dê outro nome senão o de desobediência e orgulho às quedas daqueles que pareciam justos e tinham apenas o verniz externo de justos. Eu, alma minha, jamais cessarei ao preço de te parecer monótono, de te exortar a praticar aquelas virtudes necessárias para todos, mas absolutamente indispensáveis e em plena medida a nos ser escolhido por um caminho extraordinário, que são uma obediência perfeita e uma humildade perfeita. Um espírito de união com Deus, isto é, oração contínua, e não de fato um murmúrio mecânico de orações em certas horas. Anteontem, em uma aula íntima, expliquei-lhe que mesmo que sua mente não compreende porque não se nutre de noções teológicas, opera transformações espirituais em você. Para a alma, sem o conhecimento do seu próprio intelecto, que não pode acompanhá-lo por ser ignorante das noções teológicas, absorve o suco das lições que você recebe e se alimenta delas. Apenas deixe seu cérebro
Como você diz, ouvir nada além do som externo e incompreensível de tantas lições profundas. Existe uma parte de você, a melhor parte, que é nutrida por todos eles da mesma forma, de verdade. E isso tem mais valor do que se você, com seu intelecto, fosse capaz de analisar e aprender cada palavra, mas essa análise permaneceu um estudo frio da mente e não pão e fogo do espírito. Muitos são os eruditos, mas poucos são os que sentem culpados pelo aprendizado. E por quê? Porque eles conhecem a Deus, conhecem o que Deus é e não querem levar esse conhecimento do cérebro para o coração, para o espírito. Eles são aprendidos, mas não são justos, não evoluem de criaturas humanas para espirituais. Isso aqui é muito forte. São muito orgulhosos. Nossa, é ruim isso aqui, mas eles não são grandes em obediência, ousados em julgar, mas tímidos em amar. Nossa, é horrível isso aqui. Misericórdia. Ajuda todas as pessoas para não serem assim, principalmente os filhos da divina vontade, meu Deus. Não permita que ninguém que se aproxima do livro do céu seja dessa forma, Senhor, te peço, por favor. Pois muitas palavras fluem de seus lábios, mas eles descem em vez de subir, porque são palavras e não flechas de amor disparadas em direção ao céu. Oração. Quero fazer uma comparação do que é verdadeira oração. Pense em uma mulher carregando seu filho no ventre. O coração da criança que está para nascer não está totalmente unido ao da mãe. Distantes, separados por órgãos e membranas, seriam denominados independentes. E ainda cada batida do coração da mãe corresponde a uma batida do filho, porque o sangue que corre em suas veias é o mesmo. Veja, é assim como a oração quando é realmente oração. É uma conformação das pulsações de amor da criatura às pulsações do amor de seu Deus, quase como se um e o mesmo sangue de amor imprimisse movimento em dois corações diferentes, sincronizando-os em seus movimentos. Mas se a criança nasce, ela sim assume uma batida independente, pois agora ela está separada da mãe, fora dela. Consequentemente, se o crente se separa e sai de Deus, seus movimentos não são mais sincronizados com os de Deus. A criança sai por uma lei natural e boa, o crente sai por uma escolha voluntária que não é boa. Nunca saia do seio amoroso do amor. E voltemos à consideração deste paráclito de manifestação do Espírito. Eu disse a você no início que consideraríamos o Pentecostes em sua preparação forma efeitos. A preparação pode ser dividida em 3 períodos: o remoto, o próximo e o imediato. A preparação remota para o Pentecostes é aquela que esteve no pensamento de Deus desde que ele decretou a vinda do Verbo à Terra para redimir e dar a religião santa e perfeita que leva o nome de Cristo. Uma preparação muito remota, mas sempre presente e cada vez mais ativo com o passar dos tempos, aproximando-se do limite do tempo e do castigo e, portanto, do limite do tempo do perdão. Com o amor está em todas as ações de Deus. Não é um erro dizer que a preparação teve seu começo no começo dos tempos. A preparação próxima é a do tempo que vai da anunciação à imolação. Imediato é ir da ressurreição ao Pentecostes. Por isso, pequeno João, nosso Senhor Jesus te transporta imediatamente ao tempo pré-pentecostal, assim que chega o dia da Páscoa. Sobre ele o trata como um de seus discípulos mais amados, alma minha. Para eles, quando ele ressuscitou da morte, ele ainda deu ensino, e ele deu, em quase diria, em reclusão amorosa. Eles e o Senhor, sem mais pregação às multidões e milagres marcantes, então, para não ter distração das multidões em torno do seu último ensino, e assim ele os conduziu até o momento de sua ascensão, deixando-os com o comando de permanecer recolhidos em oração enquanto aguardavam o Paráclito e debaixo da direção de Maria Santíssima. Ela também fez com você, e leva a brisa de Pentecostes quando o Espírito repica no sino da Páscoa que está acabando. Nem 50 dias são excessivos para se preparar para receber o Espírito. O fogo que só consome o que é inútil, mas que para ser recebido como santificador e agente, precisa de um espírito preparado, como um cenáculo silencioso e isolado, perfumado de obediência e oração. Então o Pentecoste abre seus 7 rios e dá luz e virilidade espiritual, nutre a alma com seus dons e a torna apta a receber os frutos septiformes, pelos quais o Espírito deposita a semente que a boa vontade da alma leva à maturação. Certamente ele não pode ser recebido onde não há lugar para sua abundância.
dignidade para sua natureza, onde seria em vão ensinar, porque o barulho mundano perturba e oprime, onde a obediência é deficiente e a oração é uma mera sombra, onde há outros sabores que não são a farinha e o mel da rocha. Como diz a missa de amanhã, isto é, coisas simples, agradáveis, verdadeiramente nutritivas, como são as que vêm de Deus e que Deus, em sua bondade, dá aos seus filhos, mais o picante corruptor sabores do mundo, da carne e do diabo. Maria, alma minha, até agora a mortificação que te oprimiu, te manteve no estado de humildade e adesão a Deus, pela qual o Espírito te amou e se comunicou com grande graça. Agora fortifica-te o teu coração, para que a fumaça do louvor não a corrompe e faça de você um símbolo sonoro, mas sem as palavras luminosas da sabedoria. Fortaleça seu coração. Eu digo a você fortalecer. Eu disse a você não tenha medo. Quando os homens lutaram contra você e você estava sozinha com Deus e seu anjo. Agora eu digo a você, fortifique-se. Sinta-se firme diante do louvor como o foi diante das reprovações. Mas ele é o único digno de louvor. Elevar-se o seu coração nele, prestar a qualquer homenagem que seja prestada àquele que é digno disso. Você foi e é, e significa que traz a paz. Traz a palavra de Deus aos homens, seja um meio que leva o louvor dos homens ao autor do prodígio. O humilde significa para ser um meio útil, o justo significa para ser um meio sagrado. Você sempre superou as batalhas da dor, e cada dor sempre a tornou mais divina. Ser capaz de superar as batalhas de satisfação, seja justa, humilde, fiel. Graças a Deus, a minha Maria, temos graças ao Senhor, ao Deus desse final, dessa explicação singular, que é o que o Senhor queria que eu lhe dissesse. Graças a Deus, aleluia.